Seção 3 dos Impostos do Estado. Artigo 165. Compete ao Estado instituir, inciso 1, impostos sobre, alínea A, transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Alínea B, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. A linha C, propriedade de veículos automotores. Inciso 2, adicional de até 5% do que for pago à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no território do Estado de São Paulo, a título do imposto previsto no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, incidentes sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1, alínea A. 1. Incide sobre, alínea A, bens imóveis situados neste Estado e direitos a eles relativos. B. Bens móveis, títulos e créditos, cujo inventário ou arrolamento for processado neste Estado. A linha C, bens móveis, títulos e créditos, cujo doador estiver domiciliado neste Estado. 2. Terá suas alíquotas limitadas aos percentuais máximos fixados pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 1, a linha B, atenderá ao seguinte: 1. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou em outro Estado ou pelo Distrito Federal. 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A linha A não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A linha B acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 4. Terá as suas alíquotas fixadas nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4, 5 e 6 da Constituição Federal. 5. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outro Estado, adotar-se-á, a linha A, alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto. A linha B, a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. 6. Na hipótese da linha A, do item anterior, caberá a este Estado, quando nele estiver localizado o destinatário, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 7. Incidirá também, a linha A, sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, assim como o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto a este Estado, quando nele estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. 8. Não incidirá, a linha A, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, incluindo lubrificantes, combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5 da Constituição Federal. D. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de recepção livre e gratuita. 9. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Parágrafo 3º. O produto das multas provenientes do adicional do imposto de renda será aplicado obrigatoriamente na construção de casas populares. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 1, a linha C. 1. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Artigo 166. Lei de iniciativa do Poder Executivo isentará do imposto as transmissões causa-mortes de imóvel de pequeno valor, utilizado como residência do beneficiário da herança. Parágrafo único. A lei a que se refere o caput deste artigo estabelecerá as bases do valor referido de conformidade com os índices oficiais fixados pelo Governo Federal. Seção 4. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 167. O Estado destinará aos municípios, inciso 1, 50% do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, licenciados em seus respectivos territórios. Inciso 2, 25% do produto da arrecadação do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Inciso 3, 25% dos recursos que receber nos termos do artigo 159, inciso 2 da Constituição Federal. Inciso 4, 25% do produto da arrecadação da contribuição da intervenção no domínio econômico que couber ao Estado, nos termos do parágrafo 4º do artigo 159 da Constituição Federal, e na forma da lei a que se refere o inciso 3 do mesmo artigo. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 2 serão creditadas conforme os seguintes critérios. 1. 3/4 no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação de serviços realizadas em seus territórios. 2. Até 1/4 de acordo com o que dispuser lei estadual. Parágrafo 2º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 3 serão creditadas conforme os critérios estabelecidos no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Cabe à lei dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas neste artigo. Artigo 168. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos municípios neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A proibição contida no caput não impede o Estado de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, e ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3, e parágrafo 3º da Constituição Federal.